E finalmente chegou o dia onde nasce o projeto Ayana Maison Privée, onde eu tenho estas convidadas que estão aqui no meu painel, foram escolhidas com um propósito. Ninguém se conhece, mas visto que a ideia é fazermos terapia em grupo, vai ser conversas reais, sem cortes, sem perguntas pré-feitas, onde cada uma vai falar um pouco de si, das suas dores e da sua caminhada. Por que é que o projeto se chama Ayana? Ayana porque a minha filha, que é a segunda mentora, se chama Rayana. E este projeto foi criado pelas duas. Rayana viveu um bom tempo nos Estados Unidos e sempre que ela pensava em voltar, eu dizia: filha, um dia vamos ter um projeto nosso. Mas inicialmente era para ser de roupa ou de perfumes, mas nada a ver. Criamos um evento de mulheres. Queremos que não seja a primeira edição, que venham muitas mais. E a ideia, como eu disse, é partilharmos as nossas dores, as nossas superações, falarmos um pouco do nosso percurso, das dificuldades e também inspirar outras mulheres com a nossa realidade, porque na verdade todas nós carregamos uma dor. Não existe mulher nenhuma que não tenha vivido fases mais difíceis, fases mais bonitas, e a ideia desse projeto é isso. Inicialmente é só mulheres, mas queremos trabalhar com homens também, queremos trabalhar com mães de meninos especiais, queremos fazer eventos de mães e filhas. Hoje, por acaso, tenho o prazer de ter aqui mais uma mãe, mais uma filha. Nós às vezes exigimos tanto dos nossos filhos, mas será que estamos a fazer um bom papel como mãe? Então a ideia é essa, é também que as nossas filhas bebam um pouco da nossa sabedoria e possam pôr em prática. Costuma-se dizer que a melhor forma de ensinar é eles verem nós a praticar. E é isto, e cada uma vai falar um pouco de si, vai se apresentar, mas vai ser algo extremamente soft, tanto que não houve perguntas feitas, não há roteiros, vai haver cortes se errarmos, faz parte, vamos rir, vamos chorar, porque na verdade o que estão aqui são mulheres reais e não vai existir a perfeição. Vou começar por apresentar o meu painel, ou seja, vou deixar que elas se apresentem, vou começar ali pela Dina. Dina, fala-me um pouquinho de ti, porque é que abraçaste o projeto, quais são as tuas expectativas, resumindo. Chamo-me Dina Macongo, mãe de 2 filhos, um rapaz e uma menina, um casal. Sou funcionária pública, abracei esse projeto, a princípio. Sou muito fã da tua filha, a Rayana. Ela é uma menina super, conversa super bem. Tivemos partilhas de muita coisa dela e de mim também. Conheci a mãe por causa de um programa de TV. Gostei, falei com a Rayana. Rayana, quando é que a mãe vai lançar este programa? Quando é que o programa estará no ar? A Rayana dizia sempre para mim: olha, Dina, a mãe cancelou, ainda não temos o programa aberto, ainda não temos a data prevista. Cheguei à casa da Rayana, encontrei a mãe, falei sobre o programa e a mãe simplesmente fez-me o convite. Abracei o convite, porque a princípio eu não sabia o que falar, também nem sei o que falar, mas vou aprender muito com cada mulher aqui presente neste lugar, porque cada mulher tem uma dor, eu também tenho as minhas dores, que já foram superadas, mas ainda vamos superar. Muito obrigada. E agora vou passar para uma menina que, se eu hoje sou quem sou, é graças a ela, é a segunda mentora. Foi a pessoa que abraçou comigo esta causa, chorou comigo, riu comigo, tentamos desistir várias vezes, mas hoje estamos aqui e vou deixar que ela mesmo se apresente. Olá, boa tarde. Eu sou a segunda mentora, juntamente com a minha mãe. Criamos este projeto porque eu e a minha mãe já passamos por muita coisa nesta vida e não sei como, mas nós sempre superamos. E sempre várias mulheres vêm até nós e dizem o quanto nós somos uma inspiração para elas. Então, nós queríamos criar isso também para inspirar ainda mais mulheres, para ajudar mulheres também que carregam dores, que muitas das vezes não sabem com quem conversar. Então, nós criamos esse projeto para ser conversas leves e cuidar das crianças interiores de cada mulher que pronto, tem alguma dor e precisa disso. E vamos lá, agora vamos passar para a Lídia, uma mulher também incrível que eu conheci num evento, mas posso dizer que foi amor à primeira vista.
E apresenta-te, Lídia. Pois, eu sou a Lídia Silva, trabalho na área da beleza, formadora e mentora. Pronto, eu abracei esta causa porque eu acredito nos propósitos e quando conheci a Irene, eu tenho certeza absoluta que não foi por acaso, foi Deus que colocou-nos ali neste lugar, porque somos mulheres reais, somos mulheres que estamos aqui para se apoiarmos umas com as outras e por acreditar que nós mulheres, quando começamos a fazer algum projeto, muitas das vezes precisamos de apoio de outras mulheres que nem sempre vêm com aquele abraço verdadeiro. E eu olhei para a Irene e acreditei nesse projeto. E espero que eu possa fazer parte de mais outros projetos que vão surgir. Estou muito feliz e vamos com tudo, porque Deus já fez acontecer. Obrigada, Lídia. Sabes a admiração que eu tenho por ti, mas hoje não dá para falar muito, senão... Agora, de seguida, vou apresentar também uma mulher que eu conheci nas redes sociais, não nos tínhamos visto nunca pessoalmente, mas abraçou a causa de uma forma tão carinhosa. Ainda ontem de noite trocamos uma mensagem e ela dizia: já deu tudo certo, confia. E acho que ainda me pus mais feliz porque ela está com a filhota e eu também sempre quis, porque muita gente fala da minha relação com a Rayana, que parecemos duas irmãs. Fazemos tudo juntas, todos os projetos em mãe e filha, e aqui em Angola acho que não existe muito isso, esse tipo de relação, até que Deus mandou-me também uma mãe e uma filha, que eu posso ver que é tipo eu e a Rayana também. Então vão deixar primeiro a Ludmila falar e depois a filhota dela apresentar-se também. Obrigada, Irene. Boa tarde. Sou Ludmila Cortes Diniz, advogada de profissão, sonhadora, mãe de 4 filhos, casada e amante da vida, e principalmente da vida real. Portanto, eu fui convidada pela Irene por mensagem, nós não nos conhecíamos de parte alguma, mas ela falou-me do projeto e eu senti-me tão sensibilizada porque trabalho com sensibilização e educação jurídica e entendo que nos falta, de facto, começarmos a olhar interiormente para quem nós somos, e isso só é possível quando nós praticamos a empatia e solidariedade, principalmente porque tenho vários projetos e sempre tive pessoas boas que abraçaram os meus e não podia ser diferente, não é? Portanto, tudo que é projeto que eu acredito e sinto uma energia, eu logo a priori abraço. E com a Irene foi logo à primeira vista e acredito muito no projeto e não errei, porque pelo pouco que já trocamos de impressão, vejo que é algo muito importante para ela. E isto significa dizer que realmente estamos perante a um processo de, se nós tivermos uma mulher com força, estamos a ter uma nação toda salva. E, portanto, nossa missão é esta e estamos aqui de braços dados para, então, levarmos este barco a bom porto. Agora, e parabéns agora. Obrigada. Agora a filhota, que já fala das leis como quem está a falar um simples bom dia. Chamo-me Senelma Cortes Diniz, sou assistente jurídica de um escritório de advogados, sou também diretora de produção de um projeto meu e da minha mãe, que é a Casa do Direito. Agora também estou a ingressar aos poucos à vida política. Primeiro quero agradecer pelo convite, que já notei que é um projeto muito importante e foi criado por mulheres muito fortes, então abracei por isto também, por ser importante, por ser um projeto que vai levar uma mensagem diferente para o pessoal aí de casa, para os telespectadores. Portanto, espero que gostem do programa.
E, bom, desde já agradeço a todas por abraçarem. Eu hoje estou um pouco emocionada, como eu disse, é um projeto que tem 11 anos e que, na verdade, eu estava a fazer o projeto com pessoas desconhecidas, mas hoje eu me sinto como... Eu digo muito isso, este projeto tem um propósito, porque não é normal que as pessoas conversam 2 minutos e, na verdade, todo mundo conhece todo mundo. Como eu digo, é um sonho, já disse também, eu carrego uma dor e se eu... Houve muitas vezes na minha vida que mesmo eu fazendo televisão, eu sorri, mas por dentro eu estava destruída, mas eu não tinha opção. Quando se é mãe, temos que levantar todos os dias. Eu tenho uma história de vida bem pesada, mas eu sei que com a vossa ajuda eu vou conseguir ultrapassar. E é o que eu digo, vamos fazer terapia em grupo, de uma forma leve, onde cada uma vai poder falar, porque inicialmente eu tinha pensado isto só para as vítimas de violação sexual, mas depois eu pensei, estou a ser egoísta porque cada mulher carrega uma dor. Então, daí o projeto, cada uma vai poder falar, pessoas que não se conhecem, mas aqui vão encontrar uma rede de suporte. Esse é o principal objetivo. Vou então começar pela Dina. Dina, eu quero que tu respondas o que vem no coração, não tentes esforçar nada, é a forma mais natural, tá bem, Dina? Dina, olhando para a mulher que és hoje, mãe, profissional e mulher de fé, qual foi o momento mais difícil da tua caminhada que quase te fez desistir de ti mesma? O momento mais difícil da minha caminhada foi o momento da separação. Depois da separação, Dina, pai dos meus filhos, foi um momento que abalou muito, porque eu não tinha terminado a universidade ainda, estava numa fase muito difícil da minha vida, era naquela fase de tem a advogada que é funcionária pública e sabe, os funcionários públicos, quando você ainda não tem a universidade concluída, o salário também é aquele. Eu fui obrigada a arrendar uma casa, e depois tinha a outra casa que tinha que acabar, a minha casa ainda faltava. Eu terminei de pagar a renda durante 1 ano, mas depois a casa onde eu estava a terminar a obra foi vandalizada, roubaram os mosaicos, roubaram os colchões, roubaram alguma coisa e eu obrigatoriamente tive que abandonar onde eu estive para poder tomar conta da casa para a casa não ser vandalizada. E a casa não tinha energia, não tinha água, roubaram as louças sanitárias. É que os meus filhos diziam para as visitas de casa, olha, a casa da mamãe hoje está assim, mas no passado só tinha um ralo no quarto de banho, onde nós fazíamos as necessidades. E foi uma fase muito complicada para mim. Depois os meus pais tiveram que pedir às crianças para ficarem com ele. Eu fiquei sozinha e tinha apenas um colchão em casa. Tinha apenas um colchão e ainda não consegui colocar a energia, a água, aquilo tudo. Foi uma fase muito difícil para mim, muito mesmo. E dentro dessa fase difícil, ainda tinha o problema no local de serviço, né? Que era um problema também muito complicado para mim. Eu olhava pelo meu salário, olhava pela distância do local de serviço para casa. Mas graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus fui renovada e cada passo que eu dava na minha vida eu colocava Deus. Porque sem Deus nós não conseguimos viver, nós não conseguimos nos estabelecer, principalmente como mulher solteira. A sociedade julga, os tios, os parentes julgam, perguntam o porquê tinhas que ficar, independentemente da situação que você passou ou deixou de passar. E depois disso, eu fui estudando uma forma de abandonar a província, né? Sair de uma província para outra e tentava a minha transferência. Sair, eu queria aprender mais com os outros, queria aprender muito, eu sentia muito fechada. Terminei a universidade com muito sacrifício, fiquei 2 anos só a pagar a escola dos miúdos,
sem o cuidado do pai, sem o pai. Mas graças a Deus hoje o pai patrocina, né, consegue pagar as despesas das crianças. Graças a Deus foi por muita oração, muita dedicação e Deus acima de tudo. Acho que vou deixar ainda Certo. passar um pouquinho o nervosismo, passar um pouquinho, deixar as outras colegas também falar um Não, pouquinho. isto aqui são conversas reais, sem cortes, sem perguntas pré-definidas. Então, Dina, em algum momento sentiste que tiveste uma rede de apoio, que as mulheres te apoiaram, sentiste sozinha? Como é que conseguiste ultrapassar? Sim, eu tive apoio de colegas de serviço, foram irmãs para mim, irmãs, amigas até hoje. E tive apoio dos meus pais também. Tive muito apoio dos meus pais. Os meus pais estiveram sempre ali comigo, principalmente o meu pai. Ele esteve sempre comigo para me dar apoio, para me dar aquela força. Muitas das vezes ele dizia mesmo: traga as crianças aqui para casa, podes ficar sozinha, que vais conseguir. E as crianças ficavam com meu pai. E tive umas duas colegas super maravilhosas. Deixa já agradecer a elas. A Maria Fiel e a Adelaide foram umas queridas para mim e tiveram sempre comigo. Dina, se hoje em dia estiveres perante uma mulher que está sem esperança, que já não acredita mais nela, o que é que tu dirias? Qual é que seria a palavra, o conselho que tu darias para que ela continuasse, depois da tua experiência? A primeira palavra seria acreditar em Deus. Primeiro, acreditar em Deus, porque Deus está acima de tudo. Tem vezes que as minhas colegas de serviço chamavam de mamãe diaconisa. A nossa diaconisa chegou, ela só vai falar de Deus e Deus e Deus. E as minhas colegas que mesmo me apoiavam, elas diziam: Dina, tu estás sempre à igreja, tu estás sempre... O que Deus fez para ti? Eu não consigo ver. É muita luta para uma menina só. E na altura eu tinha 25 anos. E eu digo às mulheres que acreditam em Deus e também acreditam no seu potencial, porque muitas das vezes Deus fala conosco, mas nós ainda ficamos renitentes, não conseguimos acreditar em nós mesmas, olhamos para nós, ficamos sem força, mas Deus consegue nos dar sempre a força. Quando a Bíblia diz o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Não é porque você dormes a chorar e de manhã acordas, tem alegria, não. Mas aquela alegria é a força. Você chorou e depois dentro do choro vem a força, vem a coragem. Porque eu digo sempre, se não tivesse essas lutas todas, acho que eu não conseguiria nem estar aqui. Muito bem. Foi um testemunho forte, emocionante e obrigado pela coragem. Às vezes nós achamos que demonstrar as nossas fragilidades não é bom, mas eu acho que tem sempre alguém do nosso lado ou que tem uma história parecida com a nossa ou ainda pior do que a nossa. Isso vai acabar por impactar. Eu costumo dizer, muitas pessoas me dizem sempre: não fales da tua violação, não, porque eu não sei ao falar quantas mulheres eu vou salvar. Então, Dina, obrigada por aceitares o convite e por falares da tua história tão abertamente. Obrigada, eu. Snelma, crescer ao lado de uma mulher forte e tão realizada trouxe mais inspiração ou sentes-te muito pressionada como filha? Sinceramente, é 50-50. Um bocado dos dois. Eu sinto muito, muito orgulho e sou muito grata a Deus e agradeço todos os dias a Deus por ter me dado a mãe que eu tenho. E não só por tudo que ela faz por mim, pelos meus irmãos, por nós, pela nossa casa, mas também o reflexo que ela é para os outros. Não só a Ludmila que é para nós, família, tanto a Ludmila profissional e a Ludmila que tem o seu lado filantrópico. Mas também por ser a primogênita, por ser a primeira filha da minha mãe, também tem um lado difícil,
Ou que seja, é... por vezes sentes um pouco a pressão, Sinto, porque sinto. deves ouvir muito. Tu és a filha da Ludmila. Exatamente, é esta a pressão mesmo. Por ser a primeira filha, por ser a filha da Ludmila Cortês Diniz, tem o seu lado difícil, tem uma pressãozinha, não só do pessoal de fora que vê, mas também dentro da minha mãe, porque é uma pressão boa que faz com que molde, que está a moldar a pessoa que eu sou hoje, não sou eu, mas também os meus irmãos. Então, a relação que eu tenho com a minha mãe, eu digo que não podia ser melhor. Ela apoia, quando é para ralhar também ralha. É sempre papel de mãe. É sempre assim. E é a mulher que eu tenho como fonte de inspiração. Eu lembro de projetos que eu já fiz na escola, no secundário, tanto na faculdade também, em que eu usei a minha mãe como imagem em vários projetos, em várias apresentações, porque é o que acontece na realidade, é a nossa realidade, é a minha realidade. É muito importante, eu sinto que é muito importante também eu fazer isto, porque é a forma que eu tenho de agradecer a minha mãe por tudo que tem feito por nós. E sim. Sendo uma jovem envolvida em liderança, direito e projetos sociais, o que achas que as mulheres da tua geração mais precisam aprender sobre força emocional e identidade? Bom, eu acredito que é muito importante nós termos uma base sólida, nós termos uma rede de apoio. Mas mesmo não tendo isto, nós, cada mulher por si só, precisa fazer uma introspeção, precisa refletir aquilo que quer ser, aonde quer chegar, os seus objetivos, o que quer alcançar e principalmente nunca se esquecer dos seus sonhos. É muito importante nós sabermos quem somos, para onde queremos ir e nunca esquecer o que nós temos, o que nós deixamos atrás, quem está na nossa base, as pessoas importantes para nós, aqueles que estão ao nosso lado, que irão nos apoiar sempre. Existe alguma conversa, dor ou ensinamento que tu tenhas trocado com a tua mãe que te fez ser a mulher que tu és hoje? Bom, eu acho que dor assim, não diria. Mas eu, como já disse, eu tenho a minha mãe como fonte de inspiração. E mesmo a minha sabendo tudo aquilo que a minha mãe já passou, aquilo que ela enfrenta diariamente, são muitas coisas, por ser só uma pessoa, ter que lidar com várias coisas, eu sinto que é o que ela tem nos ensinado, pelo menos a mim é o que ela tem ensinado, que não importa se tens 10, 20, 15 coisas para fazer, tu és mulher, tu és capaz de fazer tudo isto ao mesmo tempo. É muito importante ter a minha mãe aqui a ouvir isso, porque... A ideia era mesmo essa. Porque eu sinto que ela também às vezes precisa ouvir que tem feito um grande papel. Eu sinto que sou o que sou hoje e sei que sou o que sou hoje porque tenho a mãe que tenho e muita gente de fora tem elogiado muito, ela recebe muitos elogios, eu recebo muitos elogios por dizerem sempre que tens uma mãe incrível. Eu já recebi elogios de amigas a dizer que gostaria muito de ter uma mãe como a tua. E eu sinto-me feliz e eu gostaria que a minha mãe soubesse e ouvisse isso sempre, porque é muito importante, não só para mim, mas para ela também ouvir isto, não só de nós de casa, mas também das outras pessoas de fora que o dizem. Se um dia a tua mãe já não estivesse aqui, qual seria a palavra, o abraço que mais tu irias sentir falta? Ou seja, se um dia te perdesses a mãe, como seria enfrentar o mundo? Eu nunca pensei assim, em um dia perder a minha mãe, porque é algo que nunca me passou pela cabeça, porque
Eu vejo a minha mãe como a minha maior rede de apoio. É a pessoa que está aqui sempre para mim. Não importa se eu preciso de um ralhete, se eu preciso de amor, se eu preciso de qualquer coisa. Eu corro primeiro para os braços da minha mãe. Porque ela... apesar de eu ter uma melhor amiga, apesar de eu ter amigos, amigas, é sempre a minha mãe primeiro. Então, eu definiria a minha mãe como sendo muito amor, amor, força, amor, força e disciplina. Que bonito. Eu sei que hoje vai ser um dia de emoções, mas eu acho que é tão importante, porque esperar, a gente não sabe se o amanhã existe. Eu acho que para a Ludmila deve estar com o coração cheio, porque é uma declaração mãe e filha, e os tempos hoje são tão corridos, nem sempre temos aquele tempo para dizer mãe eu te amo, filha eu te amo, e até para que a Ludmila entenda que, como mãe, independentemente dela achar que não tem dado o seu melhor, mas é nítido que esta filha se enche de orgulho da mãe que tem. Parabéns, Ludmila, tens feito um excelente trabalho e parabéns também pela tua excelente filha. Não avisaram que seria assim tão rápido os choros, né? Lídia, em algum momento sentiste que precisavas esconder a tua dor por detrás da tua imagem como mulher bonita e bem apresentada? Já sim. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades que não conseguimos expressar. E eu encontrei nesse mundo da beleza uma forma de, mesmo sem querendo, se esconder um pouco da dor. Mulher, mãe. Sabe, Tudo era um tabu. Exatamente, tudo era um tabu. E ter filho aos 16 anos, eu passei por muitas experiências horríveis, horríveis mesmo, que esse mundo acabou me ajudando a se libertar um pouco dessas dores, que é o que eu faço hoje, que é trabalhar com beleza, não só no exterior, como no interior também, é por aí. Trabalhar com maquiagem e com o cabelo mudou a forma como tu vês a autoestima feminina? O que achas que as mulheres tentam esconder através da aparência? O que eu acho que as mulheres tentam esconder. Muitas das vezes tentam, ou seja, utilizam a maquiagem e o cabelo muitas das vezes como capas. Achas que funciona? Que a maquiagem e o cabelo têm esse poder? Tem sim, na maior parte das vezes funciona. Funciona, mas é algo que não é a longo prazo. Porque uma hora ou outra isso acaba por ser detonado. Por exemplo, nós estamos sempre bem maquiadas, bem preparadas, vamos a lugares bonitos, festas, estamos ali a se divertir. Mas quando chegamos a casa, essa capa toda sai e lá vem a verdadeira mulher, né? Que tem aquele sofrimento todo. Em partes, ajuda, mas não é 100% seguro para nos fazer nos sentirmos bem a 100%. Qual foi a mulher que mais te marcou desde que entraste nesse mundo e porquê? Olha, quando eu entrei neste mundo, não foi um sonho. Apesar de que eu já gosto, assim, beleza, se arrumar, tá sempre bem bonita, bem maquiada, desde muito, muito pequena. Mas eu falo, sem errar, que foi exatamente a minha mãe. A minha mãe foi sempre uma mulher bem requintada. Poderia não ter muitas condições financeiras na altura, mas ainda assim, do pouco que ela tinha, ela era uma mulher que quando chegasse em um lugar, todo mundo falasse bem dela, gostava muito de maquiagem, estar sempre bem vestida. Então, eu acredito que eu tenho muito esse lado da minha mãe. A minha mãe sempre foi referência para mim. Lídia, cuidares de outras mulheres, ajudares na autoestima,
Acreditas que também te ajudou a superar algumas dores? Com certeza sim. Ah, até porque, como eu já havia dito, que eu tive filho muito cedo e passei por muitas dificuldades. Uma delas que eu nunca esqueço, que é passar fome, fome mesmo. Aquela fome de poder pensar assim, qual é a casa que eu vou ir para poder olharem para mim e desse-me algo assim para eu comer e com a bebê no colo. Então, trabalhar com beleza tem mostrado que ainda há esperança ali. Eu olho para ti e desde que te conheci noto que és uma mulher muito cuidada, tens muito cuidado com a apresentação, sempre maquiada, mas existe alguma insegurança tua que não passa pela cabeça de ninguém por ver uma mulher por fora tão segura dela mesma? Esta pergunta já existiu. Já existiu sim. Tanto é que eu não conseguia me libertar por muitos anos, mas eu tive que trabalhar muito a minha identidade, o meu eu, o meu lá no fundo, realmente quem eu sou aqui no mundo. Por que eu existo aqui no mundo? Para eu poder continuar com os meus projetos, com aquilo que Deus já determinou que eu possa ser daqui para frente. Mas já existiu, hoje não. Hoje já estou mais liberta, já não, olhando bem lá no fundo, eu não consigo descrever exatamente esses pontos. Costuma-se dizer, filha és, mãe serás. Como é que te descreves como mãe, Lídia? Como mãe. Como mãe, eu... Ai, sério? Eu acredito que de tudo que eu já vivi na vida, esse é o ponto mais crucial, que alguém pode me pegar. Como eu já disse, mais uma vez vou repetir, fui mãe muito cedo. E eu, por muitos anos, carreguei sozinha 2 filhas, que não foi fácil. Já passei muitas dificuldades. Eu fui mãe leoa mesmo. Eu acredito sempre, quem é mãe mesmo na dificuldade, que não abandone os seus filhos. Só abandone os seus filhos quando for a última gota de água mesmo. Eu sou mãe guerreira mesmo, não tem como. Eu sou. Deu para notar porque acho que foi a pergunta que mais te destabilizou. Exatamente, eu sou mãe guerreira, então pelos meus filhos eu faço tudo. Eu sou mãe de 4 filhos, tenho uma de 22 anos agora, a última que tem 3 anos, o meu xodó. Pronto, tenho um rapaz e 3 meninas. Mas dentro de tudo isso, eu tive alguém que conseguiu fazer com que eu fosse uma mulher ainda mais forte, que foi o meu esposo, que sempre esteve ali a 100%. Ou seja, tiveste uma rede de apoio, que isso é extremamente com certeza importante. tive. Infelizmente, não tive apoio por parte familiar, mas isso foi no começo, porque o meu pai, infelizmente, acabou se decepcionando comigo, porque eu fiquei grávida muito cedo, não consegui concluir os estudos. Na altura, porque depois eu dei sequência, depois de eu ter os meus 3 filhos, consegui dar sequência nos meus estudos. A amizade voltou com meu pai, que é a minha vida, é o meu xodó, é o meu amor, é o homem que está sempre ali
pronto para tudo, mas tudo. E muitas das vezes até não consigo acreditar como é que eu saí daquela vida de estar rato e gato com meu pai e hoje estarmos na melhor fase da nossa vida. Foi um testemunho muito forte. Agora vamos passar então para a segunda mentora deste projeto. Rayana, como é ser uma jovem empresária em Angola? Bem, ser uma jovem empresária aqui em Angola, eu digo que é um desafio diário. Digo isso porque, pronto, primeiro tem a parte que muita gente não vai acreditar no teu potencial por seres tão jovem. Mesmo quando tu vais à procura de parcerias ou quando estás à procura de itens para colocar na tua loja ou tudo mais, as pessoas primeiro dizem, mas tu é que és a dona? Como querer menosprezar os jovens. E não só isso, também tem a parte difícil que também é o próprio nosso país. Por exemplo, os produtos que eu vendo são todos do exterior, então para trazer eles aqui para Angola é uma luta. É muito complicado encontrar maneira para trazer os produtos. Muitas das vezes eu própria que tenho que viajar, que é para conseguir trazer. Depois chego em Angola, ainda tem a alfândega que eu tenho que passar, um monte de taxas para pagar. E depois tem a parte também que eu sinto que eu tenho que baixar um bocadinho os preços, porque eu sei que são produtos que muita gente aqui em Angola não consegue encontrar aqui no nosso mercado. Então eu quero ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também preciso de fazer o meu lucro. Então é muito complicado mesmo. Mas ao mesmo tempo também tem uma outra vertente que eu digo que é muito gratificante. Digo isso porque eu sei que muitas jovens ao meu redor sentem-se inspiradas também pelo que eu estou a fazer. Aliás, várias vezes eu recebo mensagens: Oh, Rayana, eu adorei o que fizeste com o teu empreendimento, vou utilizar também algumas das tuas ideias. Então, isso é muito gratificante. E é uma coisa que a minha mãe sempre diz também. Se nós conseguirmos inspirar uma mulher em 100 mulheres, isso já é muito bom. Rayana, num país onde as mulheres quase não têm voz e que muitas acabam por desistir pelos comentários, por falta de apoio, o que é que tu dirias a uma jovem da tua idade que quer iniciar agora um negócio? O que eu diria é, primeiro, vai ser difícil? Vai. Tu tens de estar preparada que vai ser difícil, mas tu tens que ter uma boa rede de apoio que vai estar lá sempre para te ajudar. Por exemplo, eu tenho a minha mãe e o meu noivo. Eu, quando estou nas compras e às vezes estou bastante estressada, as coisas não estão a correr bem, tenho que passar na alfândega no aeroporto, já começo a ficar louca, eu ligo sempre para a minha mãe, eu digo: mãe, por favor, ajuda-me, o que é que eu faço? Ou então o meu noivo: meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu quero desistir, eu estou farta, eu estou cansada. E aí eles estão sempre para mim, sempre para me ajudar, para me apoiar, para dar uma palavra, para dar aquela força. Então o que eu digo é, nunca desistam dos vossos sonhos, lutem sempre pelos vossos sonhos e nunca deixem ninguém vos dizer a palavra não, porque vocês vão conseguir sim. Então o que eu tenho para vos dizer é, não desistam. Rayana, além de seres mentora do projeto Ayana, carregas o orgulho e a responsabilidade de seres filha de uma mulher que inspira tantas outras. Como é viver essa mistura de amor, legado e propósito todos os dias? O que eu digo é que, primeiro, é um privilégio enorme ter uma mãe como a mãe que eu tenho, porque tudo o que eu sou hoje é graças à minha mãe. Antigamente, quando a minha mãe ralhava comigo ou dizia: Rayana, não podes fazer isso, Rayana, tens que ser bem comportada, eu não entendia o porquê que ela me dizia isso, mas hoje eu vejo, porque se eu tivesse uma outra mãe que me deixasse fazer de tudo, talvez eu não seria tão responsável da maneira que eu sou hoje. Então, ele é literalmente um privilégio ter a mãe que eu tenho. Eu digo, a minha mãe é a minha melhor
e maior inspiração diariamente. Ela é uma inspiração para várias mulheres, todas as mulheres aqui eu acho já conseguiram ouvir um bocadinho da palavra dela, da história dela e conseguem dizer que ela é uma inspiração. Então, é mesmo só um privilégio e ser mentora do projeto Ayana é ainda um privilégio maior, mas também uma grande responsabilidade, porque nós estamos a lidar com mulheres, com emoções, então é algo muito delicado, mas ao mesmo tempo gratificante, porque é tão bom ver o quanto o nosso projeto está a ajudar e vai ajudar muitas mais mulheres. E o que eu tenho para dizer, pronto, é isso. Mãe, muito obrigada por todas as lutas que tu tens feito por mim e por meus irmãos. Eu sei que esse projeto deu-te muita dor de cabeça e desde já também eu queria te pedir desculpa, mãe. Às vezes eu nem sempre estava tão presente como tu precisaste, mas pronto, também estava a resolver outras coisas. Mas eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho em ti, mãe. Só Deus sabe tudo que tu já passaste, tudo que tiveste a abdicar, que é para eu e os meus irmãos hoje estarmos bem. Então, eu estou muito orgulhosa, eu estou a amar ver esse projeto todo a florescer, mãe. Tu nunca desistes e estás sempre à procura de algo melhor e por isso és a minha maior inspiração e eu nunca vou deixar de lutar pelos meus sonhos e vou sempre seguir em frente, não importa o que me dizerem. Rayana, tu tens apenas 22 anos. Com 10 anos apenas, tiveste que separar da tua mãe e ir para um país que era completamente novo, com uma língua nova, onde muitas das vezes te fizeram acreditar que a tua mãe não te amava. Como foi superar essa fase? Hoje em dia já te sentes que estás curada e se um dia a tua mãe te faltasse, visto que já tiveste quase desde os 10 até os 18 e acredito que foi uma fase tão difícil, como é que tu acharias que irias conseguir ultrapassar? Achas que o tempo que tiveste separada da tua mãe iria te ajudar a separar a dor ou hoje em dia não te imaginas nunca mais fora da tua mãe? Bem, primeiro, o tempo que eu tive longe da minha mãe foi, acho que, o tempo mais difícil da minha vida, principalmente porque eu estava num momento em que eu estava a descobrir a vida e ter uma mãe por perto é muito importante. E quando tu estás diariamente a ouvir palavras como tua mãe não te ama, ela não quer saber de ti, ela não se preocupa contigo, ela te abandonou, é muito difícil mesmo. Mas eu sabia tudo que eu já tinha passado antes com a minha mãe. E tem um salmo que, quando nós estávamos no momento mais difícil das nossas vidas, nós líamos todos os dias. E então, quando eu sentia falta da minha mãe, e eu sentia que eu não conseguia, dentro de mim eu recitava sempre esse salmo, e isso dava muita força, porque eu sentia que eu estava um bocadinho mais perto da minha mãe. Se esse tempo que eu tive longe da minha mãe foi fácil, não. E será que me ajudará quando eu estiver longe da minha mãe? Claro que não, nunca. Eu acho que quando eu recuperei o tempo perdido que eu tive com a minha mãe, agora que nós estamos juntas, nós fazemos tudo juntas, somos inseparáveis. Então, eu acho que seria ainda muito mais difícil se eu perdesse a minha mãe, e eu oro a Deus todos os dias que eu nunca perca a minha mãe, porque toda a força que eu tenho vem da minha mãe, e sem ela eu não imagino o que seria de mim. Visto que estamos no mês de maio, é mesmo o mês da mãe, há pouco citaste um salmo, ainda te lembras, Rayana? Eu lembro, só que pronto, já algumas coisas eu invento. Para quebrar um pouco o gelo, queres dizer? Ok. Por favor, não liguem. Tem umas palavras no final que eu falo à toa. Tu que habitas ao amparo e vives à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele te livrará do laço caçador e da presa destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas tu refugirás. O seu braço é escudo e armadura. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a... Ai, perdi-me.
Minha besta vai ser meio-dia. Podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. A ti nada te atingirá. Basta que olhes com os teus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e tomaste o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais te atingirá e nenhuma praga vai chegar à tua tenda, pois Ele ordenou aos seus anjos que te guardem nos teus caminhos. Eles levar-te-ão nas mãos para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharás sobre cobras e víboras e pisarás leões e dragões. Livrai-lo-ei no socorro, protejo-lo-ei, pois conheço o meu nome. Ele invocar-me-á e eu responderei, na angústia estarei com ele. Hei de livrá-lo e glorificá-lo, vou saciá-lo com longos dias e farei-lhe ver a minha salvação. Amém. Então, se algum dia a mamãe não estiver aqui, que esse salmo seja sempre o teu conforto, até porque é a lei da vida, nós nascemos, nós morremos. O que eu quero é deixar um maior legado para ti, assim como acredito que é a mesma coisa que a Ludmila faz. E eu também quero dizer que te amo muito, quero-te pedir desculpa se em algum momento tive que escolher entre ti e o teu irmão, mas por seres menina tentei-te proteger. E obrigada por abraçares comigo hoje esta causa. Não era para ser essa choradeira, mas enfim, é mulheres reais, mulheres humanas, sem filtros. Então, tá, Danice, filha, eu tenho muito orgulho em ti. Vai haver quedas, vai. O caminho não vai ser só bonito, não vai. Mesmo este invento que estamos a fazer, vai haver julgamentos, vai dizer tanto mimimi, tanta choradeira, mas faz parte. O que nós queremos é mostrar mulheres reais que choram, que decoram salmos para ultrapassar a vida, que nunca se imaginaram ser as mães, que quando a Lídia, por exemplo, eu falei dos filhos, ela desmontou-se. Eu perguntei qual foi o momento mais difícil da Dina, ela falou da separação. E se olharem para cada uma de nós, parecemos mulheres perfeitas, mas cada uma de nós tem algo, e espero que ao saírem daqui, o meu maior objetivo é, eu não vou curar ninguém, porque eu não sou psicóloga e aqui também não é um consultório, mas é que desta conversa que a gente consiga libertar dores. E o primeiro episódio se calhar vai ser o mais pesado, mas o objetivo é mesmo esse, é ajudar a falar de coisas que se calhar nunca falarmos, e daí se chamar Ayana Maison Privée, porque é uma casa privada. E a ideia é nos libertarmos, mas não fazer fofocas. Olha, afinal a fulana já passou por isso. Não é nada disso. A ideia é mesmo fazermos a nossa terapia em grupo, transformando em programas. De vez em quando vamos para a praia, outras das vezes a Lídia já disse, vamos nos maquiar umas às outras, é fazermos dinâmicas. Assim como no after também vão chorar, porque vai ter também umas dinâmicas, mas vamos lá continuar agora com a nossa Ludmila. Tens um ar tão sereno, que muitas das vezes que eu me sinto um pouco perdida nas perguntas, o teu olhar acaba por me confortar. Agora vamos ver se... Eu leio, eu para me sentir confortável e à vontade, os olhares para mim contam muito. E agora vamos lá ver se realmente és tudo o que eu já vi ou se é só uma capa. Ludmila, sendo mãe de 4 filhos, advogada e empresária, em algum momento sentiste que precisavas abdicar de parte de ti para conseguir dar conta de todos os papéis que a sociedade espera de uma mulher? Irene, sinceramente, muitas vezes, muitas. E passado o tempo, porque eu já venho a empreender desde os 14 anos, venho a empreender desde os 14, fui mãe cedo, aos 23, 4 filhos, fiz-los todos em fase de faculdade, portanto, eu comecei a tentar perceber quais seriam os caminhos mais adequados para eu conseguir levar tudo e suportar. E consegui perceber que era essencial ter uma rede de apoio, era essencial. Mas, às vezes, nós falamos de rede de apoio, mas nós temos que perceber que essa rede de apoio, para ser boa ou não, depende exclusivamente de nós. As escolhas são nossas. Portanto, só para puxar aqui a parte, há 2 semanas o marido disse-me, olha, tu até dás graças a Deus porque não te dou trabalho. Eu disse, meu querido, também não terias essa possibilidade de me dar trabalho, porque não serias tu. Porque eu é que defino quem, de fato, deve fazer parte da minha rede de apoio. E eu tive, desde muito cedo, uma rede de apoio, tanto do meu marido, tanto dos meus irmãos e dos meus pais. Eu só consegui
não faltar ao trabalho, só consegui não faltar à faculdade, só consegui fazer provas, mesmo com filhos pequenos, e levar vários projetos ao mesmo tempo, porque eu tinha a mãe que apoiava-me, eu tinha pai que estava disponível a apoiar, eu tinha marido disponível para apoiar. Portanto, eu dormia e me diziam, acorda devagar, porque você acorda rápido, já acorda com uma coisa e todos nós estamos a correr. Mas era literalmente assim, eu sonhava e todos abraçavam aquilo que era o sonho e ajudavam-me a realizar. Até hoje eu tenho essa realidade. Então, a rede de apoio foi fundamental para eu conseguir ser uma boa mãe presente, para eu conseguir ser uma profissional hoje a nível das leis, ser uma empreendedora de vários projetos e ainda abraçar outros projetos de outros profissionais e alguns meus pessoais. Portanto, é muito, mas muito importante que nós tenhamos como definição inicial quem eu sou, quem eu quero ser e para onde eu vou e com quem eu vou. Se não tivermos essas premissas iniciais, vai ser muito mais difícil. Eu fiquei muito atenta ao testemunho das outras colegas do painel, que eu me coloco um bocadinho de frente, porque eu olhei para a Dina. Eu disse, olha, por acaso ela tem lutas completamente diferentes das minhas. Eu não passei por que ela passou. Não fui mãe solteira, de ter que criar. Não passei por tomar uma decisão de ter que separar e a parte de toda enfrentar a família e outras questões que aqui disse. E, entretanto, não passei por isto, mas, em contrapartida, fui puxando e dizer, mas se me perguntarem quais são os momentos mais difíceis que já passei, portanto, eu fico assim a olhar, quais foram os momentos mais difíceis? Vou lhe dizer, Irene, eu apaguei isto da minha mente. Sempre me coloquei na posição de só é aquilo que eu permito ser. Só vai acontecer se for o que eu entender que vai ser. E o que não acontecer é porque Deus não permitiu, eu vou entender isto desta forma. Portanto, a minha teoria de vida é o problema, ele existe. Aliás, para nós existirmos e para nós termos alguma razão de viver é porque estamos aqui para resolver problemas. Agora, como ele vai ser com efeito positivo ou não, depende da forma como nós vamos encarar. Portanto, eu encaro o problema como um falso problema. Eu olho mesmo para ele e digo, você, problema, vamos taco a taco, que vamos ver, obviamente, quem de facto vai tirar melhor proveito. Então, eu olho sempre que as atividades que faço é por escolha, graças a Deus. Todas as atividades que faço é porque eu escolho fazer. Faço de forma incansável, faço de segunda a segunda, estou o tempo todo a trabalhar, mas porque tenho o prazer de o fazer, não porque tenho a necessidade de o fazer. Eu é que me coloco no próprio problema. A minha filha, dias é que ela vem e diz, eu estou mesmo cansada. E eu lhe digo assim, às vezes ela não entende e diz, está a ser muito dura. Eu lhe digo, tens duas opções. Desista ou assume levar tudo ao mesmo tempo. Não podemos ir para todos os caminhos. Nós temos que dizer, consegue, aguenta, vai. Se não aguentar, deixa o balde. Não, mas, minha querida, eu não posso dizer outra. Enquanto profissional, você escolheu, tens outra forma de o fazer. O máximo que eu posso chegar aqui e dizer, minha filha, vamos sentar, eu vou ajudar-te a orientar como vai fazer. Mas a reclamação infundada não pode, porque você tem que cair numa realidade, de fato. Tens outras opções, como várias outras pessoas têm. Então, é sempre dentro daquilo que é uma opção nossa. Eu chorei, eu disse aqui no princípio, não ia aqui deitar aqui lágrimas. Mas esse programa é muito diferente de tudo que já passei. Não estou habituada a estar exposta nesse tipo de programa onde aflora as nossas emoções. Por quê? Porque eu me coloco numa posição em que eu sou o suporte das outras pessoas.
Eu tenho que mostrar estar sempre firme para poder suportar as outras pessoas. E, infelizmente, por anos me coloco nessa posição. Então, eu estou mais aqui sempre deste lado. E, portanto, hoje coloco-me de um outro lado e consigo, isso é bom, porque consigo ver questões que não pensava que podia levantar, não é? Dizer, vou-me expor à vulnerabilidade de olhar para o meu interior. A ideia é mesmo essa, porque a mulher cuida de todo mundo, e quem cuida de nós? Exatamente. Mas só por nascermos mulher, hoje eu já não tenho essa teoria. Portanto, se hoje aquele homem não é uma boa pessoa, é porque houve uma mulher que ajudou a não ser esta pessoa. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. Portanto... Ludmila, para dar continuidade um pouco ao que a Ludmila acabou por dizer, trabalhar diretamente com leis, liderança e tomada de decisões mudou a forma como a Ludmila vê a força emocional das mulheres e o que acha que muitas delas escondem? Olha, mudou e muito porque eu tenho 13 anos de exercício e trabalho muito com mulheres, porque também tenho uma potência de puxar problemas, não é? Acho que olha, já essa tem um cara para... Então, tenho muito essa potência e recebo muitas mulheres. E eu tive um comportamento há 10 anos diferente em relação a tratamento e aconselhamento de mulheres que hoje, por maturidade, por idade, principalmente começar a perceber outras questões a nível emocional e cultural e conjuntural, principalmente da nossa sociedade. Eu fui percebendo que a minha postura deve ser diferente e assim tenho feito. Hoje, ouvir uma mulher a contar todos os problemas que passam, não passa por simplesmente ouvir ou passar a mão à cabeça. É importante que começamos a levá-las a cair numa realidade de que as coisas só vão mudar se haver ajuda daquela própria mulher para sair do buraco onde está. Porque não adianta trabalhar dentro do escritório, não é? Para aconselhamento jurídico, quando não existe um trabalho integrado. Deve haver a ajuda de um psicólogo, deve haver ajuda de uma... Hoje eu já sustento que deve haver ajuda principalmente de alguém que entende da área de estética, deve haver as terapias regulares. É extremamente importante haver uma conjuntura de profissionais que vão apoiar aquela mulher. Uma equipa multidisciplinar. Tá, porque se eu posso resolver o teu problema jurídico, é material. O jurídico é extremamente material, mas o emocional é aquilo que se diz. O de direito fica resolvido, mas aquilo que é de justiça e de paz, principalmente interna, a pessoa não alcança. Porque eu vou trabalhar consigo dentro do escritório, mas quando saís para a rua, o teu abusador, a pessoa que te cria vários transtornos vai continuar aí e continuarás a estar despida daquilo que é uma proteção real. Exato. Portanto, é importante. Eu acho que temos que começar a olhar para que haja um trabalho integrado, para que haja, então, recuperação, porque é um fato. Podemos aqui passar dias, mas se não percebemos que o círculo é redondo, tudo começa na mulher, termina na mulher, não vamos ir a lugar nenhum. A mulher tem que ser curada para poder ter capacidade de orientar e cuidar outras pessoas. Costuma-se dizer que uma mulher bem, ela acaba por salvar uma nação. Exatamente. Ludmila, em tantas conquistas profissionais, qual foi o momento em que a Ludmila mulher precisou ser mais forte do que a Ludmila advogada? Olha, isto realmente é uma pergunta muito pertinente, porque eu não tive muito essa questão dessa luta, porque se diz também que é uma teoria que diz que sorte na profissão, azar no amor. Mas eu realmente não precisei ter isto, porque eu criei uma estrutura inicial. Antes mesmo de advogar, antes de fazer outras questões, eu trabalhava com acessórios, bijuterias e acessórios. E, entretanto, desde o princípio, a minha teoria foi: eu vou envolver o meu parceiro
nas minhas atividades para não criar outras situações. Portanto, tanto como empresária, tanto como advogada e outras atividades, eu tenho o meu parceiro, agora a Sinelma, e o meu segundo filho também já entrou no processo. Eu preciso que eles estejam todos incluídos para que não haja até a questão do tempo, de eu não conseguir conciliar o tempo para estar com eles em detrimento do trabalho. Quando estamos a trabalhar, estamos todos, está todo mundo envolvido. Quando estamos de lazer, estamos todos e todo mundo envolvido. Portanto, com a base que eu criei desde cedo e perceber que se eu for uma boa profissional juntamente com todos, portanto, eu não tenho que lutar em dizer hoje eu vou escolher, em vez de ser advogada, eu vou ser, então, mãe. Hoje, o meu marido, além da área dele inicial, de engenharia informática, também é advogado, muito pela paixão, foi arrastando por seguir-nos naquilo que era o trabalho. A Sinelma está a caminhar para o efeito. Para mim, todos se pudessem ser advogados. Mas, claro que tem o livre-arbítrio, a Sinelma aceitou bem e a Veia já puxava para esse efeito. Mas, em outros projetos, eu insiro todo mundo. Então, as nossas conversas... acaba por não ter que separar a Ludmila mulher da não Ludmila profissional. Na mesa de jantar, a nossa conversa é como é que foi o teu dia, aquele projeto A, aquele projeto A, aquele projeto B, como é que está? Cada um deles assume um projeto, cada um tem uma opinião a dar. Então, as nossas conversas giram muito sobre tudo que é englobado para todos. Certo. Ludmila, visto que isto é a primeira edição, eu vou-lhe dar um desafio. E foi a última, dizem que às vezes os últimos são os primeiros. Eu vou-lhe dar um desafio que é, a Ludmila vai fazer 3 elogios à sua filha utilizando a palavra primeira, visto que estamos na primeira edição. Não é difícil, não é? Não é difícil olhando nos olhos da filhota. Não é difícil porque eu tenho dito que ela é o investimento muito bem feito, porque ela ainda é muito nova, vai fazer... Olha lá, não me diga a minha idade. Pronto, você ainda é muito nova, mas ela já conseguiu consolidar tudo aquilo que eu tinha como minha tarefa de o fazer. A minha tarefa é só orientar e criar bases. Ludmila, não posso esquecer da palavra primeira. E nas 3 frases tem que entrar a palavra primeira. Meu primeiro amor, minha primeira rede de apoio, porque eu, pese embora ter um marido, eu conto mais com ela por conta da disponibilidade de trabalharmos juntas. Minha primeira rede de apoio, meu primeiro amor. E estou aqui a selecionar dos elogios, porque são muitos. Aí, qual seria? Primeira. Eu já falei amor, já falei. Pronto, com primeira está difícil. Aí, o meu maior orgulho, eu vou puxar só a palavra primeira, mas certo. Agora, só para terminarmos, há pouco eu perguntei à filha se um dia faltasse a mãe, como seria o mundo dela. E a Ludmila já se imaginou sem a sua filha? Olha, esse é um dos meus maiores medos. E é das coisas que eu peço a Deus a dizer que eu não falte na vida deles, na fase de instrução, e que eu não tenha este evento de senti-los em falta. Portanto, eu sou mesmo daquelas mães bem corujas. A idade que ela tem, 20 horas, eu não durmo, começo já a ligar. Então, vai chegar a que hora? Estou sempre preocupada, vai andar de táxi, não vai andar de táxi, não vai para aquilo, não vai para... Vai sair com quem? Portanto, eu tenho muito, esse é um dos meus maiores medos. E nós, por exemplo, estamos a projetar que ela vá sair do nosso meio, do nosso umbigo por algum tempo, para fazer mestrado fora. Eu já estou assim na luta de dizer, não ser egoísta, não é? Porque eu estou tão acostumada com ela, porque nós, desde que ela nasceu até agora, não sai daqui debaixo das minhas asas. E como acha que vai superar? Eu acho que o superar vai ser pelo facto de eu sentir que ela está a se realizar, está bem e é aquilo que ela quer fazer. Se isto deixá-la confortável e feliz,
eu vou ter que, obviamente, engolir aquilo que é. E se em algum momento ela ligar para si a dizer: mãe, não aguento mais, o que faço? Volto ou fico? Automaticamente volta, mesmo, sempre não vai faltar. Por exemplo, tem vezes a faculdade que ela é muito boa aluna, que às vezes olha, não corremos bem a prova, a minha palavra é sempre: filha, vai vir melhor, porque não era para ser, você se conhece e sabe exatamente quem você é. Portanto, se não foi bem agora, a próxima vai ser. Não leves isso para peito e leves na leveza. Portanto, para minha filha, para os meus, e principalmente para os meus filhos, vou estar sempre, 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 sempre. É na hora, não importa o projeto de vida. Claramente, vou sempre me colocar na posição de imperatividade se eu sentir que não é uma questão que foge daquilo que é a expectativa. Se for, e que já acontece com eles, o meu filho às vezes acorda: mamãe, estou com dor de cabeça, vai à escola. Toma um comprimido, vai à escola. Mamãe, não vai acontecer. Vai sim. Senão ela leva ralhetes. Muitas vezes ela não acredita, ela não entende o facto de eu ser dura, porque eles todos acham que eu sou muito dura. Mas realmente não porque quero ser dura, é porque eu entendo que é o melhor para eles e que mais lá para frente vão entender, assim como eu entendi o facto da minha mãe ter sido dura comigo e hoje tenho disciplina suficiente para entender que foi por conta disso. Da mesma forma que a Ludmila Ralha, tem o hábito também de dizer te amo com frequência? Olha, a bebê, as meninas sim. Falamos muito uma para a outra, te amo, mandamos mensagem. Os rapazes não estão com tanta frequência, mas agora tento puxá-los muito mais. Mas as meninas sim. A Cineuma, a Cristal, tenho muito. A Ludmila tocou aí num ponto fundamental, porque muitas das vezes os nossos filhos acabam por ser a educação que nós demos. Até para que ele, futuramente, quando sair de casa, diga a palavra te amo com facilidade, se calhar tem que ouvir a partir de casa. Exatamente. Então, acho que é importante nós, como mães, é um evento de mulheres, certo? Estamos a falar de mulheres, mas qual é que é o nosso papel na vida dos filhos quando não são meninas e são rapazes? Esse o te amo, o não deves maltratar a tua esposa, isso é uma tarefa que acha que é nossa mãe ou é algo que a sociedade é que deve lhe ensinar ou ele, quando casar, é que vai aprendendo com o tempo? Olha, hoje eu digo sempre, e a eles todos digo, quem não tiver princípios familiares não vai ser ninguém no futuro. Pode ser rico não endinheirado, porque ser pobre de espírito não é rico, não é? Pode ser endinheirado, pode ser bem posicionado profissionalmente, mas é um analfabeto letrado. Portanto, a base familiar é extremamente importante. Irene, eu tive, graças a Deus, isto, em que eu tenho, e nós temos muitas famílias estruturadas, irmãos que invejam irmãos, família não fala com outros. Irene, eu tenho uma família que foi, eu tenho uma família em que a minha mãe nos educou e ela trouxe a educação da mãe dela, que era analfabeta, em que irmão mais velho, não importa a posição financeira que tem, todos devem, obviamente, ouvir Certo. o irmão mais velho. A autoajuda, e principalmente que os filhos dos meus irmãos são minha Sim, responsabilidade. exatamente. Portanto, isso eu passo aos meus filhos. Sim. E temos seguido, nós somos hoje todos adultos, todos vida feita, mas nós temos, hoje a minha mãe diz o seguinte: já não tenho posição de decidir o que é o melhor para a família. Já é responsabilidade do filho mais velho, que eu sou a filha mais velha. Certo. Não é aqui, tenho um irmão mais velho que não vive cá há muitos anos. E, entretanto, é sempre, vamos pôr a mesa e deu a opinião de todos. Os meus irmãos, literalmente, dizem, primeiro vamos ouvir a mais velha. O que a mais velha diz é lei. E às vezes nem sempre é o mais correto, mas quando a outra pessoa vai se posicionar, outro irmão, é sempre, eu acho que. Mas não discordo da ideia da irmã mais velha. Se ela entende que é assim que deve ser feito. Certo. Portanto, isto eu tento passar, eu passo aos meus filhos. E eu digo sempre, se vocês não conseguirem respeitar quem não vos oferece nada,
vocês não vão ter respeito por mais nada, nem por vocês mesmos. Então, eu penso que é extremamente importante educar os filhos. Hoje, educá-los de forma igual. Claro que com alguma ressalva, porque a diferença de gênero sexual vai sempre ser um facto fundamental, até porque eles têm que perceber isto, porque, para se encaixarem dentro do tipo de sociedade que temos, mas há esse cuidado. E eu faço independentemente do pai. Sim. Que eu entendo que a responsabilidade maior, sim, é da mulher. Daí é que eu sustento que o círculo começa na mulher, vai acabar na mulher. É aquela mulher que diz que o filho não pode fazer A e B e C, mas é aquela mulher que depois a filha dela, não é, mulher, será maltratada pelo marido e ela vai dizer, mas não está a cuidar bem da minha filha. O seu filho também não foi bem cuidado e não está a cuidar bem da outra mulher. Exatamente, Portanto, são as é importante percebermos certo. isso. Agora, só para terminar, cada uma de vocês vai dizer o que é que este mini podcast representou para cada uma. Apenas uma palavra para terminar. Dina, uma palavra apenas. Coragem e força. Ayana? A minha é força. A minha é, sem dúvida, alívio. Força. A minha é emoção. A minha resiliência. E damos como encerrada as primeiras mulheres. Amanhã teremos mais. Foi emocionante. Eu acredito que amanhã já não será assim, não vamos chorar tanto. Acho porque é um sonho que estava na bagagem. E mais uma vez eu tive a sensação que este projeto... E a Ludmila falou algo que me fez pensar novamente. Quando ela diz, eu nunca parei para me ver tão vulnerável, para falar de mim, para estar tão exposta... Porque nós, normalmente, a mulher tem sempre que mostrar de manhã à noite que ela é forte. Nós não temos tempo para chorar, não temos tempo para nós, ou seja, cuidamos de todo mundo e quem é que cuida de nós. Mais uma vez, muito obrigada. Eu não vou chorar mais, porque eu já fui uma choradeira. E quero agradecer mais uma vez a empresa Cutecula, porque se este sonho existe é porque vocês estão comigo. Eu não tenho palavras para descrever. A Leni sabe o quanto eu lhe amo e... Sempre que eu estava aqui sentada a fazer as perguntas, eu me pergunto, mas como é que esta empresa abraçou este projeto que ninguém sabe se vai dar certo, que as mulheres estão a falar de dores delas, que ainda não existiu nada igual em Angola, mas que a equipa toda, desde a Leni, desde a Linda, desde os rapazes, eu não, sério, eu estou a realizar um sonho e para dizer que é algo que eu ainda não tinha revelado, eu amanhã faço 48 anos, esse ano eu decidi festejar de uma forma diferente e também para dizer que foram vocês, as mulheres, esta equipa maravilhosa, que no sábado vai estar a festejar comigo no after. Em momento nenhum eu tinha dito que era o meu aniversário. Infelizmente amanhã não vou conseguir estar com todas, mas como eu disse, vocês viram as mulheres, nós acabamos por nos perder e seria complicado, mas sábado vamos fazer a festa. E mais uma vez, obrigado por acreditar. Eu digo sempre, sonho é para nós sonharmos sozinhos. Mas hoje eu senti que eu não estou sozinha. Hoje eu senti que este sonho, para além de ter a minha filha, que sempre esteve do meu lado, que não é coisa da minha cabeça, que tem um propósito e, bom, obrigada.